Olá! Começa agora o seu Jornal Acadêmico. Entrevistaremos a professora Crislene Cavalcante, do Projeto de Pesquisa e Extensão Estrito Sensu, sobre sua posse na presidência da Academia Sobralense de Estudo e Pesquisa de Letras na próxima semana. A Feira do Livro ocorre agora entre os dias 7 e 9 de novembro e terá a participação do escritor, roteirista e letrista Ricardo Kelmer, que está aqui com a gente no estúdio. Na matéria de hoje, veremos que a falta d'água é um problema cada vez mais grave na região. O CrossFit é uma atividade bastante praticada atualmente, que visa a realização de exercícios corporais com muita intensidade. No quadro Fica a Dica, Juniel Lerry conversará com Ramon Gomes sobre o filme Até o Último Homem. E no Qual é a Boa, trazemos os principais eventos culturais aqui da região. Cultura, informação, serviço e muito mais, agora no Jornal Acadêmico. Convidamos a professora Crislene Cavalcante para falar sobre sua posse na presidência da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Boa tarde, professora. Boa tarde. Será que você pode falar um pouco mais sobre a academia? A ASEL, como a gente chama, Academia Sobralense de Estudos e Letras, é uma instituição de sócios efetivos, nós somos 40. Ela existe aqui em Sobral desde 1922 e foi reinaugurada em 1942 e a partir daí vem sendo um órgão de estímulo à cultura, à educação, à poesia, às artes e ciências. Então, as pessoas que moram em Sobral, que têm domicílio em Sobral, que produzem sobre a memória da cidade, têm possibilidade de ser um sócio. A ASEL ela tem essa finalidade de preservar a memória de Sobral. Muito do eixo da sobralidade, Os sobralenses amam sua cidade, preservam o patrimônio arquitetônico e o cultural. Então, já tem quase 100 anos, essa instituição. E como foi que se deu o processo de escolha para a sua posse na presidência? A escolha da presidência é um processo eletivo entre os membros, entre os sócios, nós somos 40. E para ser sócio, vou começar um pouquinho antes do processo para ser sócio, existe um edital que é lançado na vacância de uma das cadeiras, que pode ser por morte ou por desistência de um dos membros. E aí se abre um edital para que qualquer cidadão sobralense ou habitante de Sobral possa concorrer. E aí eu me candidatei em 2015, fui eleita e tomei posse em 2015. Este ano, no processo que é um ciclo de gestão de 2 anos, abriu-se novamente a eleição para a presidência. E é uma gestão de 9 membros. Então eu estou à frente, presidindo, mas tenho meus 8 colegas que estão na parceria dessa gestão. Então, foi uma eleição que, entre nós 40, selecionamos. Nesse caso, foi chapa única, e agora, dia 17 de novembro, às 19 horas, no auditório do CCS, será tomar a posse para esse novo trabalho. E quais são os pré-requisitos para participar? Para ser um candidato sócio efetivo, tem que ser maior de idade, a habitar em Sobral, ser sobralense ou residente há mais de 2 anos, então tem que ter um comprovante de residência no seu nome e tem que ter produções, publicações no campo das ciências, das artes e da cultura. Então faz parte das letras também. Então não somente os poetas participam. O modelo da ASEL ele é similar à Academia Francesa de Letras, que aí a Academia Brasileira de Letras também tem essa incorporação, e o padre Leopoldo, em 1922, quando criou, que foi a Academia Sobralense de Letras, criou nesse formato. Em 1942, quando ela passou para o nome de ASEL, a Academia Sobralense de Estudos e Letras, ela já pegou mais ainda o formato com os 40 sócios. Então, para ser membro, é amar Sobral, produzir, divulgar conhecimento e ser eleito pelos pares, E aí é um edital específico que abre para isso. É só ficar atento, Então, professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada.
Acompanhe agora a matéria de José Carlos Dias, aluno do 6º semestre do curso de jornalismo, sobre a falta d'água no residencial Nova Meruoca. A escassez de água é algo que ainda preocupa muitos municípios brasileiros, principalmente do semiárido nordestino. Na cidade de Sobral, no interior do Ceará, a situação não é diferente. Moradores do residencial Meruoca reclamam da falta d'água há mais de 7 anos. O problema mais grave está nas ruas E e F do conjunto habitacional, onde cerca de 170 famílias são prejudicadas. Saia não vem resolvendo esse problema. Acho que desde a época da fundação daqui do residencial Meruoca, que o pessoal vem sofrendo com isso. Não só o pessoal da rua E, mas o pessoal da rua G, rua H, as ruas todas, né, em contexto geral. O problema no bairro tem afetado principalmente comerciantes e donas de casa. A moradora Dona Cristiane fala de seu sofrimento, pois além da dificuldade econômica, expõe como maior problema a saúde comprometida de seu filho. Há 7 anos que nós moramos aqui no residencial Meruoca, a falta d'água aqui é muito grande, eu não tenho condições de estar comprando água mineral. Eu trabalho à noite, a água só chega à noite e quando eu chego não tem mais nem um pingo d'água. A minha criança, ela tem asma, ela não pode estar tomando banho com água quente e não tem água. A moradora sente-se indignada, pois falta água, mas a conta chega todos os meses. Falta água para lavar a roupa, para cozinhar, para lavar a casa, mas a conta vem todo mês, a conta chega. Segundo Valnei Oliveira, gerente de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, o problema realmente existe e explica o que precisa ser feito para sanar essa deficiência. O que ocorre é que as ruas, o residencial, o conjunto residencial Nova Meruoca, lá ele é um morro. Se você observar, as ruas E e F, elas ficam no cume desse morro. A água vem por gravidade, enche primeiro as partes mais baixas e lá, o seu ponto mais alto, ela tem uma maior dificuldade de atender essas duas ruas. Porém, nós já autorizamos a nossa gerência de projetos a fazer um projeto para a gente averiguar o que está acontecendo no sistema de distribuição das ruas E e F. Como também nós estamos projetando uma nova adutora, saindo aqui da ETA Dom Expedito, diretamente para aquela região. Enquanto esse projeto não é elaborado, a população continua a sofrer com a falta do líquido precioso. Estamos agora com o professor Ricardo Kelmer, que participará da Feira do Livro aqui na cidade de Sobral. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Então, você pode, por favor, nos dizer como é que vai se dar essa sua participação na feira? Primeiro, obrigado pelo convite para participar do programa e obrigado também à organização da feira pelo convite. A minha participação vai ser nessa quarta-feira, 8 de novembro, às 20 horas. Nós vamos fazer uma mesa, eu, com mais 2 colegas, o Mendes Júnior e o professor João Ederson, né? Nós vamos conversar sobre Belchior, falar dele, da importância dele, né, dentro do cenário artístico, musical, poético, né? E vamos também fazer o lançamento do livro Para Belchior com Amor, que é este aqui que está em minha mão, Para Belchior com Amor, que foi um livro, é o primeiro livro, não, é o único livro lançado sobre Belchior com ele vivo. Ninguém nunca tinha lançado um livro sobre Belchior, né, em vida, né? E fizemos essa homenagem a ele em outubro do ano passado, quando ele completou 70 anos, ele estava no seu alto exílio, né, lá no interior do Rio Grande do Sul. E aqui nesse livro estão reunidos 14 autores cearenses, alguns moram fora do Ceará, outros são daqui de Sobral, outros moram aqui, né, em Sobral, outros moram fora do país, no Rio, São Paulo.
Chico Sá, Gero Camilo, Hétel de Paula, Raimundo Neto, Carmélia Aragão, que é sobralense, né? Ricardo Guilherme, João Ederson de Oliveira, José Américo Bezerra Saraiva, Ana Carla Dubiela, que eu acho que vocês conhecem, a Cleudênio Aragão, eu, Ricardo Kellner, Roberto Maciel, Tiago Arraes e Jeff Peixoto. Cada um escolheu uma canção do Belchior e escreveu um conto, uma crônica ou uma carta inspirado nessa canção. E o resultado é esse livro. Ele já está na 2ª edição e já vai estar na 3ª edição. Ele não é vendido em livraria, ele é vendido só pela internet, nos eventos de lançamento, e, no entanto, ele tem vendido super bem, o que deixa a gente muito satisfeito. E essa conversação que vai ocorrer hoje à noite, ela é aberta ao público, a todos que podem participar, ou existe algum pré-requisito, inscrição prévia? A entrada na feira é gratuita, né? E lá para assistir e participar dos eventos também. Então, quem quiser ir, está convidado, vai ser um prazer lá receber as pessoas. E vai ser aonde? No Centro de Convenções. Isso. Então pronto, professor, muito obrigada pela sua participação. Assista agora ao quadro Fica a Dica com Juniel Lerry sobre o filme Até o Último Homem. Assista agora a matéria sobre o campeonato de CrossFit na cidade de Tianguá. O campeonato de CrossFit de Tianguá reuniu em média 96 competidores. Conversamos com um dos organizadores do evento, Dânio Bastos, que nos contou um pouco mais sobre a vigência deste esporte. E a gente reuniu várias CrossFits de vários estados, né? Por exemplo, a gente tem o pessoal aqui do Maranhão, tem o pessoal aqui do Piauí, tem o pessoal de outros municípios, né? De Crateús, tem o pessoal de Fortaleza, tem o pessoal de Sobral. E a ideia era movimentar aqui a Serra da Ibiapaba. Bom, o CrossFit, na realidade, ele é uma franquia, né? Ele é uma marca americana, né? Uma marca registrada. Mas se eu fosse transformar o CrossFit em um programa de treinamento, eu diria que o CrossFit ele é um mix de programas de treinamento, né? O CrossFit ele trabalha com o levantamento de peso olímpico, ele trabalha com a ginástica olímpica com exercícios de atletismo. São exercícios cíclicos, metabólicos, como correr, nadar, pedalar, né? O grande diferencial do CrossFit é não ter uma rotina definida. O nosso atleta, cliente, ele todo dia tem uma rotina diferente. Eu acho que esse é o grande lance. Você não se ater a uma rotina e não tornar o seu treino enfadonho. Tá sempre com desafios diferentes. Por isso que hoje a gente é uma franquia... O Brasil hoje é a 2ª maior franquia do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, são os criadores. O CrossFit é um sistema de treino que tem como base uma variedade de exercícios realizados com muita intensidade. A finalidade é permitir o desenvolvimento das diversas capacidades corporais. No CrossFit, os participantes são classificados em 3 níveis: Scale ou Iniciante, Intermediário e RX ou Avançado. O médico e também proprietário do box CrossFit Aldebaran esclareceu dúvidas e fez recomendações sobre quem pode ou não praticar as atividades. O CrossFit é um dos esportes mais inclusivos que há, porque assim, para qualquer movimento há uma forma de adaptar. Então assim, gestantes podem treinar CrossFit, cardíacos, deficientes, há sempre uma forma de adaptar o CrossFit. E dentro do método que eles chamam de scaling, que garante além da variedade de movimentos, essa possibilidade de adaptar para tudo. Mas, como todo esporte de alta intensidade, é sempre bom uma avaliação médica para você saber se você não tem já alguma comorbidade que possa ser um impedimento para você. Porque os coaches, os treinadores de CrossFit, eles precisam saber como é que está a sua condição atual para, se necessário, fazer as adaptações devidas para os treinos. A atleta Camille Morales falou sobre a crescente presença das mulheres na prática do CrossFit. Quando eu comecei a competir há 3 anos atrás, eu era a única mulher do meu estado e uma das únicas do Brasil que fazia um movimento na argola chamado Muscle Up. Você balançar e subir na argola. Hoje, 3 anos depois, quase todas as atletas de ponta fazem o movimento. Então assim, as mulheres vêm quebrando esse paradigma e conquistando o espacinho delas dentro do CrossFit, tanto quanto os homens. Isso é muito legal. E eu já sou atleta há 3 anos, né?
e uso assim, bastante das minhas redes sociais e quando também vou visitar o campeonato, como eu estou fazendo aqui, para incentivar as mulheres e mostrar que a gente também pode fazer tão bonito quanto os homens. A participação feminina nos esportes no Brasil iniciou na segunda metade do século XIX, mas foi apenas nas primeiras décadas do século XX que este percentual começou a crescer. Hoje, em algumas modalidades, a participação feminina chega a ser igual ou superior à dos homens. A atleta aproveitou para destacar a importância do evento para a população local. Na verdade, é o primeiro evento que está acontecendo aqui na Serra, né? É o primeiro Aldebaran Games e é um evento para a galera que está começando a competir. É legal para introduzir os atletas no esporte. Então, assim, esse campeonato está servindo para muita gente como primeira participação em um campeonato, como primeira vez que está participando de uma experiência assim esportiva. E é bem legal, porque às vezes a gente só treina e não sabe assim o que é a realidade de uma competição. Esse campeonato está sendo fundamental para os alunos poderem vivenciar também o que o atleta sente dentro da arena. É muito legal. Está introduzindo essa galera no meio do competitivo, né? Acompanhe o quadro Fica a Dica com Juniel Lerry sobre o filme Até o Último Homem. Olá, este é o Fica a Dica e hoje eu converso com o Ramon Gomes. Nós vamos falar sobre o filme Até o Último Homem, um filme super recente de 2016 e que foi dirigido pelo Mel Gibson. Tudo bem, Ramon Gomes? Tudo bem, Juniel. Ramon, o que você achou do filme e por que você recomenda? O filme de fato é muito bom porque traz uma discussão interessante, uma dicotomia entre a violência da guerra e a prática da não violência, a defesa de princípios em defesa da paz e do respeito à vida. Então nós temos a história do Desmond Doss, que era um rapaz como nós somos e viveu ali na década de 40, e no tempo da Segunda Guerra havia sim um sentimento patriótico muito forte. E na juventude predominava essa vontade de defender a pátria, né? Então, aquele que estivesse em casa, aquele que se recusasse ou que se escondesse para não ir à guerra, podia ser tido como um covarde ou como um não patriota. E isso acabaria por queimar o filme do estudante. Todo jovem quer ser bem visto no seu meio social. Então, como o irmão dele estava indo para a guerra, ele também pediu para ir. No entanto, o Doss, ele era cristão, fazia parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele pretendia ir à guerra como médico e se recusava a pegar em armas. E aí a trama do filme gira em torno dessa problemática. Ele tenta ir para a guerra sem pegar em armas e o exército não aceita que ele vá para a guerra sem armas. Não aceita sequer que ele vá ao treinamento. Então aí ele é submetido à corte marcial e o pai vai em defesa também, até que enfim ele consegue ir. E você pode imaginar a problemática, assim como todos os que estão assistindo. Você vai para a guerra sem pegar em armas. E como isso é possível? É típico da direção do Mel Gibson, né? Mel Gibson, que inclusive foi indicado a melhor diretor, né, pela direção do Até o Último Homem. E ele traz essa dicotomia. Como ser um soldado de guerra sem pegar em armas. Isso, e é justamente sobre essa temática que eu gostaria até de questionar você, porque tem o filme, é interessante até falar que ele é baseado em uma história real, então para você que curte filmes baseados em histórias reais, essa é uma ótima indicação, inclusive. E o filme ele justamente acompanha a história do protagonista, né, que é interpretado pelo Andrew Garfield, que particularmente ele brilha nesse papel, nesse personagem. Sim. É uma história real e ele justamente sofre esse conflito, digamos, tanto internamente devido às ideologias dele, às crenças que ele tem, e também devido a ele ter essa outra vertente de ser muito patriota e estar ali diretamente envolvido na Segunda Guerra Mundial. Então também tem esse outro conflito externo, literalmente, que é a Segunda Guerra. E o que você achou desse conflito? Ele consegue o objetivo dele. Ele consegue o objetivo dele. Então, para quem não é religioso, traz uma mensagem interessante de que vale a pena ser fiel aos seus princípios. Vale a pena ser fiel aos seus princípios de honestidade, seja quais forem os princípios positivos que você tem. Principalmente quando colocados num limite, né? Exatamente.
Para quem é cristão, como eu, o filme traz um novo um complemento, né, na diversão, digamos assim, que aí entra o papel de Deus, entra Deus na jogada, digamos assim. Para quem é cristão, o fato dele ir à guerra sem armas reflete a sua convicção de princípios e a sua total confiança em Deus também. E para você que vai assistir, no spoilers, mas perceba que em tudo que acontece, ele tem realmente ali a proteção de Deus em tudo que acontece, e ele se torna verdadeiramente um herói, mais herói do que aqueles que estavam pegando em armas. Isso fica bastante explícito ali durante... Mel Gibson faz questão de deixar isso claro. E um pouco da característica dele, que até eu justamente queria abordar. Ele tem essas duas vertentes, né? Uma temática que ele geralmente aborda, religiosa, como na direção da Paixão de Cristo, e ele também tem esse outro lado mais violento, como no filme que ele dirigiu, Apocalíptico, que ele já foca mais na parte selvagem, na parte violenta do homem. E nesse filme, qual a essência, qual característica ficou evidente? Ambas. Detalhe positivo para as cenas de guerra, muito bem produzidas. Sim. Inclusive foi indicado ao Oscar de melhor mixagem de som. Você vê em detalhes a questão muito realista do sangue, da explosão, do fogo, do som, tudo muito forte. 3 sequências de guerra muito fortes, que eu me arrisco a dizer, Mel Gibson nos presenteia com uma das melhores produções de guerra dos últimos tempos, chegando até a se igualar à produção do Spielberg em O Resgate do Soldado Ryan. Então é um filme muito bem produzido. O Andrew Garfield consegue, enfim, incorporar o herói que ele não conseguiu no filme do Homem-Aranha. Foi bastante criticado, justamente. Eu acho que nesse filme ele faz se redimiu. Injustiça quanto à premiação do Oscar de melhor filme, quando o Hacksaw Ridge perdeu para Moonlight, que também é um bom filme, mas na minha opinião, Até o Último Homem é muito mais filme. Merecia, sem dúvida, levar a estatueta, não só de melhor filme, como também de melhor diretor. Então é isso, eu agradeço a recomendação, Ramon. E se você também tem uma sugestão de algum livro, série ou até mesmo filme, assim como o Ramon, é só entrar em contato com a gente. O nosso e-mail é webtv@uninta.edu.br. Até mais! Voltamos agora com o giro de notícias. Aconteceu entre os dias 2 e 4 de novembro o Congresso Internacional Delta Saúde com o tema Interdisciplinaridade em Saúde, em Luiz Correia, no Piauí. O Uninta foi representado por uma comissão de professores e acadêmicos. O professor e doutor João Carlos Correia, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo Uninta, foi eleito no dia 28 de outubro, em Brasília, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, ABEA. Foi promovido o 3º Encontro de Saúde Mental do Uninta, com o encerramento das disciplinas de Saúde Mental 1 e 2 na noite 6 de novembro no auditório da instituição. Ocorreu também na segunda-feira, 6 de novembro, a estreia do Jornal ao Vivo, produzido pelos alunos do 6º semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário INTA. O jornal está disponível no canal do YouTube WebTV Uninta. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, é só falar com a gente através do e-mail webtv@uninta.edu.br. Até mais!